Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe, que a nossa tarde seja de muita luz, de muita paz, de muitas bênçãos, e também será de muito aprendizado. Antes de nós nos prepararmos para a tarde de hoje, eu gostaria de dar alguns recados. Primeiro, é um edital de convocação. O Conselho Deliberativo da Sociedade Espírita Kardecista, o Consolador, vem, por meio deste, conforme artigo 60 do Estatuto, convocar a Assembleia Geral Ordinária para a posse da Diretoria Executiva Administrativa e do Conselho Fiscal, para o triênio de 2025 a 2028. Ordem do dia. Dar posse aos membros da Diretoria Executiva e Administrativa e do Conselho Fiscal, constituídos nos termos do artigo 59 do Estatuto, para período de junho de 2025 a junho de 2028. A apresentação do relatório de atividades da diretoria e parecer do Conselho Fiscal, ambos em final de mandato. A referida Assembleia realizar-se-á na sede da Sociedade Espírita Kardecista Consolador, Avenida Sebastião Aparecido Lopes, 201, Santana, no dia 7 de junho de 2025, às 15 horas. Araraquara, 29 de maio de 25, assinado pela Sônia Cristina Quaroli, Conselho Deliberativo da Sociedade Espírita O Consolador. Será, então, no próximo sábado. Um aviso do 8º simpósio realizado pela USE, dia 8, próximo domingo, 8/6, das 8 às 12, feita por Otacílio Rangel Nascimento, aqui no Consolador local. E o tema, Ciência e Espiritualidade, propulsores da educação. As inscrições são feitas na USE e tem no quadro ali do lado da livraria, tem no quadro a forma de fazer a inscrição para quem se interessar. Vamos, então, nos preparar para a tarde de hoje. A Suzy vai nos trazer a música Emmanuel, composição de Michel Colombier e Murilo Antunes, música de Flávio Venturini, com o cantor Marcos Bardi e ao piano a nossa Suzy Mendes. Nós depois passaremos a Mara fará a poesia, a Maria de Fátima fará a prece, e a palestra está a cargo do nosso querido Raul, que depois nós falaremos dele. Vamos, então, nos preparar e que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Para voar, nem sonho nada que não seja de sonhar. Sou um homem simples que nasci das entranhas de um ato de amor. Dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens for arte de amar, e a luz dos homens fosse
voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse seria a primavera feliz, se a voz dos homens entoasse a paz, se o dom dos homens fosse a arte de amar, se a luz dos homens fosse A mensagem de hoje é a mensagem fraterno de Francisco Cândido Xavier. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço limitado. Não sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve o teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Amado Mestre Jesus, amigos benditos da espiritualidade, que há muito se fazem presente, preparando o ambiente desta casa, que possamos unir os nossos pensamentos a esses irmãos benditos, para que possamos assimilar ao máximo a ajuda que durante a palestra receberemos. Nós te agradecemos, Mestre Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos nesta tarde. E mais uma vez, pedimos para o nosso irmão Raul, que preparou a palestra com muito amor, e que ele possa ser envolvido pela espiritualidade maior, e que juntos possamos vibrar, assimilando ao máximo as lições da tarde. Sê conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Raul de Melo Franco Júnior, promotor de justiça aposentado, de profissão advogado, mora e trabalha em Araraquara. É um trabalhador do Centro Espírita Morada de Luz, Jerônimo Mendonça. É coordenador do Núcleo de Estudo da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, no grupo de Araraquara. É um amigo muito querido por todos nós, que colabora conosco há muito tempo, com muito boa vontade,
com muita alegria nós o recebemos hoje e pedimos a Jesus que o abençoe e o ilumine nesta tarde. Vamos passar a palavra a ele, envolvendo com muito carinho pela nossa melhor vibração. Jesus te abençoe. Boa palestra. Boa tarde. Boa tarde. São poder aqui participar mais uma vez da reflexão tão conhecida no meio espírita araraquarense, um trabalho magnífico que desenvolveu anos. E todos os colaboradores da casa, com certeza, se sentem lisonjeados em participar dessa comunhão espiritual abençoada que nos permite e numa reunião dessa refletir um pouco sobre as palavras de Jesus. Eu escolhi para que a gente pudesse refletir hoje uma passagem do Evangelho, uma passagem que é repetida, inclusive, por 3 dos 4 evangelistas. Né? Passagem que está tanto no Evangelho de Mateus, como de Marcos, como de Lucas, com algumas diferenças, mas que talvez passe um pouco despercebido, porque se trata de mais um dos tantos milagres que os evangelhos narram ter sido de autoria de Jesus. Né? Os evangelhos narram aproximadamente 40 milagres realizados por Jesus. 40 milagres. Isso numa contagem assim, rápida, né? Porque alguns se desdobram em outros. Jesus se encontrou em certas ocasiões e que no mesmo encontro curou muita gente. Né? Então não está nessa contagem uma contagem numérica, uma contagem de relatos. E uma dessas passagens trata da cura de um cego à saída de Jericó. O evangelista Marcos nos diz que foi na saída, o evangelista Lucas nos diz que foi na chegada, o evangelista Mateus nos diz que foram 2 cegos e não apenas um, mas são detalhes que não são relevantes para aquilo que nós queremos refletir. Então, é curtinha a narrativa e eu vou lê-la aqui para vocês. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho o mendigo Bartimeu, o filho de Timeu, cego. Quando percebeu que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: Chamem-no. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando a sua veste, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia-o pelo caminho. Passagem, um relato rápido das tantas curas que Jesus fez, né? Jesus curou leprosos, curou hemorrágicos, né? Curou paralíticos, curou pessoas com possessões, né? Dominadas por graves casos de obsessão. Curou cegos. E entre esses relatos todos aparece esse
desse sujeito chamado Bartimeu, né? Na verdade, o nome não revela muito, porque Bar, no hebraico, é filho de. Então, na verdade, o Timeu aqui é o pai dele, né? Então é o filho de Timeu. Nós não sabemos exatamente o nome dessa pessoa, mas ele passou aqui por relato bíblico como alguém que teve o privilégio de, pela sua fé, ser curado por Jesus. A passagem nos detalhes, ela acaba nos revelando muita coisa importante. E eu queria, nesse primeiro momento, analisar esses detalhes com vocês. Né? Vejam, alguém, mendigo, muito pobre, à beira do caminho, sem enxergar, sem a visão física, percebe a aproximação de Jesus. Eu queria que a gente levasse essa figura do Bartimeu para a nossa vida real. A nossa vida que felizmente não é marcada pela cegueira física. Não é marcada pela cegueira física. Com raras exceções, aqueles que têm deficiências visuais como eu. Se não tirar o óculos, não leio um palmo. Somos marcados às vezes por deficiências visuais, mas essas deficiências visuais não impedem que consigamos desenvolver aquilo que é o mais importante: a cura da nossa cegueira espiritual. A cura da nossa cegueira espiritual. Passamos a vida à beira do caminho, mendigando soluções, buscando respostas, alimentando dúvidas, que muitas vezes são até relevantes, são importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas o importante, mais do que as dúvidas e a nossa mendicância espiritual, é a nossa percepção da aproximação de Jesus na nossa vida. Em que momento eu consigo detectar os sinais da aproximação de Jesus? Os sinais da aproximação de Jesus. O que é que eu faço para me aproximar dele? Qual o sentido do meu grito de fé para que Jesus me socorra? Me socorra, olhe para as minhas mazelas, para os meus defeitos, para as minhas enormes limitações e me traga a cura. Não uma cura mágica, mas uma cura que nasça do meu ato de fé. Do meu ato de fé. Vivemos, às vezes anos, às vezes quase a vida toda, à margem da vida espiritual. À margem. Preocupados demais com a vida material. Sempre correndo atrás do dinheiro, da profissão, das aquisições, das compras, dos bens materiais, das riquezas do mundo, da fama, da projeção, do cuidado exagerado com o corpo, da beleza que passa, da influência, da nossa capacidade de influenciar pessoas, e vamos deixando meio de lado a nossa tarefa de desenvolvimento espiritual. A nossa cegueira espiritual que às vezes perdura por muito tempo. É verdade que mesmo quando nós resolvemos levantar a nossa voz e gritar em busca de ajuda, o entorno não nos ajuda muito. Como disseram para o Bartimeu, fica quieto aí, para de gritar, não interfira, é Jesus que está passando, é a voz do mundo, o mundo nos dizendo, que é isso? Vá atrás dessas coisas não, isso é besteira, isso é para fracos. Isso é para gente que está sobrando tempo, não tem o que fazer. Se concentra naquilo que é importante, que é na sua projeção profissional, material, as riquezas, a sua importância diante do mundo, aos olhos do mundo, a política. Coisas que são bem ligadas à matéria e que o mundo nos chama a atenção com força. São aqueles que nos querem calar.
É aqueles que acham que a nossa opção pela espiritualidade, e não digo espiritualidade apenas ligada a uma religião, a espiritualidade de uma maneira geral. Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, passam por experiências semelhantes. Ao começarem a se dedicar a uma vida, a uma jornada espiritual, são criticados, são deixados de lado, são ironizados, né? São vistos com desdém, com deboche. É a voz do mundo. Uma grande maioria, uma grande massa de encarnados não irá despertar até o desencarne para essa realidade. Por acreditar que ela não vale a pena, né? Por acreditar que existem coisas mais relevantes para se fazer. A pergunta de Jesus para Bartimeu. O sujeito era cego. Levantou com dificuldade, foi praticamente levado até Jesus, porque Jesus está sendo acompanhado por uma multidão. Jesus percebeu desde o primeiro momento que se tratava de um cego. Mas ainda assim, como ele fez em praticamente todos os casos de cura, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Fosse um cego irônico, ia falar: adivinha. É? Por que Jesus fazia essa pergunta? Por que Jesus sempre questionava as pessoas que o procuravam a respeito do bem que podia fazer em favor delas? Porque não existe ninguém que receba a graça de Deus em qualquer de suas modalidades sem abertura de coração. Nós somos como um copo, só recebe água de boca para cima. Se for ler a boca para baixo, você pode jogar uma jarra, não enche. Se não há essa postura de abertura, de aceitação, de falar sim, eu preciso, ninguém é beneficiado por nada. A nossa oração, a nossa necessidade de se dirigir a Deus, e Jesus disse: pedi e vos será dado, batei e vos será aberto. Era de se pensar assim: puxa, mas Deus que é onipotente, que é onisciente, que tudo conhece, tudo sabe, Ele não sabe que eu preciso? Ele não sabe que eu tenho necessidades? Ele não vê a minha doença? Ele não vê a minha limitação? Ele não vê o meu sofrimento? Se Ele sabe tudo, por que eu preciso ficar pedindo? Por que eu preciso ficar pedindo? Por que eu tenho que rezar para que Ele me atenda? Por que eu tenho que orar insistentemente para que Ele me atenda? Porque a cura se processa de dentro para fora. Ninguém recebe o que não quer receber. Os impermeáveis à graça de Deus se fecham, não recebem. Não recebem. As bênçãos de Deus são derramadas continuamente sobre a humanidade, como uma chuva que cai sem parar. E por que nem todos são atingidos por ela, são molhados por ela, são orvalhados por ela? Porque não querem, não aceitam, porque desdenham, porque acham que aquilo não lhe cabe. Alguns talvez acham que nem mereçam. Por isso não pedem. A oração, o pedido que nós fazemos, o nosso grito: Senhor, Mestre, me atenda, é a minha abertura de coração para receber a graça de Deus. Eu não recebo se eu não pedir. Porque o meu pedido é a minha expressão de humildade, a minha declaração de necessidade. E é preciso que eu peça. Por isso que a fala de Bartimeu não era só uma fala de fé, era uma fala de coragem, porque ao chamar Jesus de o filho de Davi, do prometido, já era um risco. Porque você atribuir a qualidade de Messias a alguém, o Evangelho de Lucas principalmente usa essa expressão, né? Esse de Marcos que nós vimos fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi era uma expressão que designava o Messias. O Messias. E se você atribuísse falsamente a qualidade de Messias a alguém, ou se você achasse que alguém era o Messias e estivesse errado, você era punido.
Você podia ser excomungado, retirado da comunhão. Era um pecado grave, era uma falta grave. E olha a coragem dele, que nem tinha contato visual com Jesus, de chamá-lo de Messias, ao dizer filho de Davi. Esse milagre foi realizado no lugar que tem uma simbologia especial para o judaísmo. Jericó. Jericó é uma cidade que existe até hoje, considerada uma das cidades mais antigas do mundo, né? Jericó, estima-se que tenha sido fundada 9.000 anos antes de Cristo. 9.000 anos antes de Cristo. Jericó foi a primeira cidade dominada pelos judeus, pelos israelitas, quando saíram da escravidão do Egito. Chegaram ao alto do Monte Nebo, onde Moisés desaparece. Moisés não entra na Terra Prometida. E ao entrar na Terra Prometida e atravessar o Rio Jordão, na margem oeste do Rio Jordão estava Jericó, cercado por muralhas. E nos diz a Bíblia, o livro de Josué, que os israelitas marcharam por 6 dias as muralhas, o entorno das muralhas. E no 7º dia, marchando e ao som das trombetas, as muralhas caíram. Então o povo de Jericó foi dominado, foi a primeira cidade de dominação. Então Jericó passou a ser o símbolo da vitória sobre as dificuldades, sobre os atropelos da vida, sobre as muralhas que o mundo nos coloca no caminho, sobre as pedras que nós temos que atravessar. Passou a ser tudo isso. Então o fato de ter sido um milagre desses em Jericó, transpondo as dificuldades do Bartimeu, é muito simbólico, é muito significativo. Não foi casual. Foi para nos mostrar, olha, existem dificuldades às vezes muito maiores do que a cegueira física. E a cegueira espiritual talvez seja um dos maiores obstáculos ao nosso crescimento. Se não enxergamos a necessidade de conhecer, de estudar, de nos comprometer com a doutrina, nós ficamos no entorno, na busca de resultados periféricos, de resultados imediatistas. Lá no Morada do Sol, no centro que eu trabalho, lá no Jerônimo Mendonça, deu um desenho na parede, com 2 grandes portas e 2 filas. Uma porta está escrito assim, Centro Espírita, Busca da Cura. Tem assim uns 200 na fila. No outra porta está escrito assim, Centro Espírita, Estudo das Obras Básicas. Tem 3 na fila. Desenho. Nós estamos muito preocupados com o nosso resultado. Nós queremos resolver os nossos problemas. Eu procuro o Centro Espírita, às vezes, num momento de dor, de dificuldade, de conturbação espiritual. E eu quero resultado. Se o resultado não vem rápido, eu vou para outro centro. Porque diz que aquele lá não é muito forte, eu vou num outro que diz que é melhor. E depois eu pulo para outros ainda de cultura afro. Eu vou no candomblé, eu vou na umbanda, e depois de passar por todos esses, aí eu falo, nenhum deles resolve. Aí eu vou para os evangélicos, eu vou para o protestante, para o católico, fico pulando de templo em templo, de religião em religião, atrás do resultado, de um resultado mágico, sem perceber que minha cegueira é que me leva a fazer esse percurso todo. Enquanto eu não me conscientizar de que as coisas têm que mudar de dentro para fora, os meus problemas não se resolvem. Ou eles se resolvem paliativamente. Você vai ter uma melhora e daqui a pouco está novamente você com um problema igual ou maior. Porque eu não me conscientizei daquilo. Eu não percebi que é preciso uma reforma interior profunda. Ninguém progride sem renovar-se. Frase de André Luiz. Ninguém progride sem renovar-se. E essa busca pela renovação, ela exige sacrifício, empenho, horas de dedicação, estudo conjunto, participação de comunidades, trabalho na caridade, pôr a mão na massa, colaborar, ajudar efetivamente. Nós não passamos aqui, não sei se vocês viram alguma vez isso, nós não passamos cestinha de arrecadação, não cobramos o dízimo, não se pede dinheiro na entrada, não tem ingresso para pagar, nada disso.
A questão não é financeira. A questão é de ação. A questão é de colocar a mão na massa, de trabalhar. Venha para o centro trabalhar. Venha para o centro estudar. E escolha qual é o dia da semana, qual é o centro. Tem uma variedade enorme de opções para você participar. De estudos e de trabalhos. De estudos para que você compreenda o sentido da sua vida. O sentido da sua dor. Por que você passa pelo que passa? Para que você entenda o que é necessário fazer para que você enxergue. Para que você enxergue. Para que os tapas do mundo colocados na sua vista possam ser retirados. Não adianta apenas ficar em busca de resultados mágicos. Eu digo que as pessoas que sofrem processos obsessivos, que às vezes são duros, agoniantes, passam por processos tão pesados e querem do centro uma resposta mágica. Como se fosse uma pílula que ele tomasse e resolvesse o problema. E o comprometimento com a sua capacidade de enxergar o mundo, as coisas e a vida, fica à margem. Fica à margem. Então, o mal que te trouxe até aqui não cumpriu a sua finalidade. Porque a finalidade de você chegar aqui, seja pela dor, seja pela consciência, seja pelo amor, é para que você percorra um caminho de esclarecimento, de entendimento, compreensão do que significa. Sem isso, as coisas são muito pequenas. É uma passagem fantasiosa por qualquer agremiação religiosa, não é só pelo espiritismo, por qualquer uma. Por qualquer uma. De todas, você sairá descontente. De todas. Dizendo que aquela é fraca. Porque você está esperando um resultado de força exterior. Que venha de fora para dentro, que resolva o seu problema. Você se mantendo tranquilo, de braços cruzados e sem esforço. É assim, infelizmente, até com a saúde física. Quanta gente que leva um estilo de vida prejudicial à própria saúde do corpo físico. Vícios, excesso de bebidas, excesso de cigarro, completamente paralisados, não conseguem movimentar a carcaça, e se adoecem. E quando adoecem, querem resultado de que jeito? Mágico. Querem que o médico prescreva um medicamento que ele entra na farmácia, compra, toma e acabou. Está tudo resolvido. É como se a mudança de vida não fosse algo essencial para a sua cura. Então nós vamos ter um resultado paliativo. Alguns desses efeitos vão ser afastados temporariamente. E a doença vai voltar daquela mesma maneira ou de outra. Porque a cura não se processa só com isso. Pelo contrário. Os nossos remédios às vezes trazem cura para uma coisa e doença para outra. Quantos são assim? Né? Não é diferente com a situação espiritual. Não é diferente. Faça uma retrospectiva da sua própria vida e analise quanto tempo em cada dia você usa para cuidar dos seus interesses meramente materiais, corpóreos, físicos, bem esse mundo. E quanto tempo você dedica para o seu desenvolvimento espiritual? Quanto tempo? Vai ser uma coisa descomunal, desproporcional. Né? Talvez você não consiga nem fazer uma comparação diária, tenha que ser semanal, mensal. Né? Tal a pequenez do tempo dedicado àquele desenvolvimento espiritual, que é essencial. Que é essencial. Quem é que já pensou, por exemplo, em se preparar para o desencarne, para a morte? Ou alguém acha aqui que não vai? Tem alguém aqui tão otimista assim, falando, não, esse negócio de morte é para os outros. Você acha? Para mim? É? Se todos nós marchamos para essa passagem, não é razoável que a gente se prepare para ela? Não é razoável? Você fala desse tema até em centro espírita. As pessoas arrepiam, falam, vai falar de morte aqui?
Como se morte fosse alguma coisa estranha à realidade da vida, como se fosse estranha. Nós temos obrigação de nos prepararmos para o desencarne. Obrigação. Como é que faz isso? É consórcio de caixão? Esse problema vai ficar para os outros. Não se preocupe com isso. Alguém vai dar um jeito nessa parte. Não tenha dúvida. Alguém vai dar um jeito. Mas eu tenho que estar preparado para a realidade da passagem do lado de lá. Ou eu vou passar para o lado de lá e ficar completamente perdido. Não sei o que eu faço do lado de lá. Não sei a quem eu invoco. Não sei quem eu chamo. Não sei de quem eu me socorro. Nós temos nas reuniões mediúnicas, quem já participou de reunião mediúnica já deve ter visto isso, vários diversos casos de espíritos que são trazidos até ali, que estão desencarnados há muito tempo e que não sabem disso. Não sabem disso, ignoram que estão desencarnados. Você nem pode falar assim de pronto para ele, escuta, você morreu. Como assim? Não, isso é um choque para ele, é um choque. Tem que falar com muito jeitinho para ele percebendo que mudou um pouco a realidade dele. Pessoas completamente despreparadas para o desencarne. Coisa que vai acontecer com todos nós. Com todos nós. A doutrina espírita nos traz maneiras de desenvolver, de se preparar para essa hora. Você já se preocupou com isso? Você já teve tempo de parar, estudar? A doutrina espírita tem capítulos de livros. O Céu e o Inferno, por exemplo, tem o primeiro capítulo da segunda parte do livro, chama A Passagem. Relato detalhado de como é que as coisas acontecem na transição. Tem lá umas 10 páginas. Você já leu? Pelo menos para ter informação. O livro psicografado pelo Chico, voltei. Relato, momento a momento do desencarne do irmão Jacó, Frederico Figner. Momento a momento. Como é que foi passando? Como é que ele foi? Chegou, esse ainda conseguiu ter lucidez relativa para ser levado no velório dele. Estava lá, no próprio velório. O que é que ele ouviu? Gente já falando, esse velho já foi tarde. Oxa, sei quanto me atrapalhou a vida. O outro discutindo como é que ia dividir a herança. Poucos lá fora, que ele nem conhecia quem era, fazendo uma prece em favor dele. Já pensou que susto seria o da gente? Se completamente despreparados, fôssemos levados para escutar as conversas do nosso velório? Que seria da gente? Seria mais ou menos como ter uma escuta na casa do vizinho, da nora, da sogra. Escutando o que é que dizem da gente ali, quando eu não estou por perto, porque ali você vai estar invisível aos encarnados. Não sei até que ponto você vai ter consciência para acompanhar o que é que está sendo dito ali. Mas a doutrina espírita vai nos dar luzes a respeito disso. Luzes. Para que você faça essa transição no momento oportuno, no momento em que Deus te chamar, não tenha pressa. Não tenha pressa, não precisa apressar nada. No momento em que for a sua hora, lucidez, luz, na nossa conturbação própria do momento da passagem, mas com orientação do que encontrar, de como agir, de a quem pedir. Não é maravilhoso isso? É como se você estivesse sendo desembarcado num país estranho, no escuro, sem saber falar a língua. Não é interessante que você já saia daqui com alguma orientação a respeito disso? A doutrina espírita tem oportunidades de te passar isso. Só que para isso, você precisa se engajar num estudo. Num estudo que seja doutrinário, num estudo que te passe informações. Todas as casas espíritas têm oportunidade disso. Todas. E a gente vê, às vezes, as pessoas permanecendo propositalmente na cegueira. Elas não querem se desvencilhar dessa cegueira. A verdadeira cegueira está no coração. Essa que é a cegueira importante, da nossa falta de percepção com os valores morais, com os valores que são relevantes,
com as besteiras que nós cultuamos demais na vida e não conseguimos nos desvencilhar delas, com o nosso apego exagerado a esse materialismo, ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Coisas que podem ser trabalhadas, cultivando o lado espiritual. A nossa incapacidade de enxergar as misérias do mundo. Nós somos cercados de miseráveis, cercados por todos os lados, por todos os lados. E não são só miseráveis materiais, são miseráveis morais. São miseráveis espirituais, que não esperam que você bote a mão no bolso e lhe dê dinheiro. Esperam que você tenha uma palavra para lhe dar, um consolo, um apoio, uma orientação. E ninguém dá o que não tem. Então é preciso que você consiga se equipar, consiga se preparar bem, para que você também enxergue a necessidade do outro. Faz parte da sua cegueira não enxergar essa necessidade. Não enxergar essa premência, essa urgência do outro no pedido de auxílio que te faz. O grito do cego, no fundo, é o nosso próprio grito quando estamos cansados dessa escuridão interior. Dessa escuridão que nos faz perdidos no mundo. Quantas pessoas, os mais jovens principalmente, eu estou no meio universitário há muitos anos e escuto isso de jovens. Eu não vejo muito sentido na minha vida, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Tem alguma coisa, eu acho que eu nasci para alguma coisa. Fico esperando isso a vida inteira. Cair do céu o sentido da vida. Que ele apareça de repente. O sentido da vida precisa ser encontrado por você. Ele não chega por correspondência, nem por WhatsApp, nem por e-mail. Não chega. Ele precisa ser encontrado na sua busca, no seu grito. Senhor, me salva. Senhor, me encontre. Eu quero te encontrar. E Jesus vai ter essa sensibilidade, a espiritualidade toda vai ter essa sensibilidade para perceber a sinceridade do seu grito. Como Jesus percebeu a sinceridade do grito de Bartimeu. Ver a nós mesmos com humildade. Ver os nossos defeitos, os nossos erros e aprender a nos perdoar. Somos todos muito devedores, muito devedores. Se não fôssemos pessoas carregadas de culpas, de falhas, de erros, alguns graves, outros menos graves, mas cheios de erros. Se não fôssemos assim, não estaríamos encarnados aqui onde estamos. Num planeta de expiação e de provas. Ou você acha que você veio para cá por engano? Te mandaram para cá pelo planeta errado. É claro que não, somos todos devedores. Então eu tenho que aprender, diante disso, a superar as minhas deficiências e os erros que eu cometi, aprender a me perdoar. Erramos muito, muito, ao longo da vida demais. Algumas coisas que a gente queria voltar lá atrás e poder alterar, mudar. Mas não podemos fazer isso. O Chico nos disse, olha, voltar lá atrás e mudar não dá. Mas dá para você começar a mudar agora e mudar o seu futuro. Isso é possível. Ele disse, lá atrás você era cego. Hoje é possível que você consiga abrir os olhos. Abrir os olhos e começar a enxergar uma realidade diferente. O outro visto com empatia, com sensibilidade, com compaixão. A palavra compaixão significa sofrer junto, padecer junto, saber partilhar a dor do outro. Não importa as razões pelas quais ele sofre, não importa. Pode ser por erros dele também. Não sou eu quem vai fazer esse julgamento. Se ele está sofrendo porque merece ou porque não merece, não me interessa. Os nossos sofrimentos todos não são só porque merecemos ou não, são porque necessitamos, precisamos. Eu vi esses dias uma prece muito interessante num desses grupos de mensagens que dizia assim: Senhor, não atendei tudo o que eu peço, atendei só o que eu preciso. Porque quantas vezes o que eu peço não é exatamente o que eu preciso. Ou Deus sabe que você
na verdade, não precisa disso. Pelo contrário, talvez até se te atendesse nisso, a sua desgraça seria maior. O seu sofrimento seria maior. Quanta gente que diz isso, né? Puxa, olha, se oração tivesse essa força toda, eu já tinha ganhado na loteria várias vezes. Porque mais do que eu peço para Deus, né? Eu já cheguei a perguntar para a pessoa que me disse, mas você pelo menos joga, né? Porque senão, também se você pede, nem o jogo você faz, é duro, né? Agora, ainda assim, ainda que você faça o jogo, você acha que Deus está preocupado com essas suas temporariedades materiais? Com essa sua preocupação de enriquecer sem trabalhar? Essa facilidade de querer da vida bônus sem ônus, é a tônica do mundo dos encarnados. É a tônica, Quantos que você vê na fila da prece, quantos que você vê na fila da lotérica? Só para ter um referencial. Quantos esperando acertar o mundo, acertar a vida, acertar todas as condições materiais, com prêmios que vêm sem esforço. Vem sem esforço, vem com um golpe de sorte. Mal sabe ainda que, às vezes, nem sorte não significa isso. Quantos aí que enriqueceram de uma hora para outra e aquilo foi a completa desgraça dele? Porque procuraram a riqueza no lugar errado, aliás, procuraram a riqueza errada. A riqueza errada. Porque não são os verdadeiros valores. Então, ter olhos para enxergar esses verdadeiros valores é que significa a cura para a gente, para as nossas limitações. O papel do Espiritismo nessa abertura, nessa luz para os olhos da nossa alma, é importantíssimo. O Espiritismo, como consolador prometido por Jesus, ele nos ajuda a abrir os olhos. Abrir os olhos. Abrir os olhos da razão, abrir os olhos do espírito. Nos ensina, primeiro, a ver a vida como uma escola. Estamos todos aqui matriculados num tempo de escolaridade. Isso aqui é uma jornada de aprendizado. De aprendizado. Às vezes a gente repete. Tem que voltar naquele ano ainda. Uma vez, duas vezes, três vezes, apanhando da vida. Não percebe que a vida tem esse caráter de escola? Acha que a vida é uma passagem apenas para diversão? Para aproveitar os deleites que ela nos oferece, as maravilhas que ela nos oferece, e que são muitos, e que são dados a gente também pela graça de Deus. São muitos. Não nego que as coisas boas da vida têm que ser vividas. Elas têm que ser vividas, sim. Com moderação, com critério e sabendo que elas não são as mais importantes. Não é desproporcional, não é injusto, não é errado, não é ilícito que você procure ter uma condição melhor de vida, que você procure dar um conforto para sua família, que você possa ter uma boa casa, uma boa condição de vida, de alimentação. Ótimo, tudo isso é válido, é válido. Quando isso tudo se torna o centro da sua vida e a única razão da sua existência, está errado. Está errado. Porque essas coisas têm que ser coisas acessórias, laterais. Elas não podem ser as principais, as únicas. Se a minha vida se resume a isso, se a minha vida, a essência do que eu sou e do que eu faço, é apenas correr atrás de valores materiais, tem um problema aí. Tem um problema. Eu sou um ser espiritual com experiência pela matéria. Apenas isso. Então o Espiritismo vai nos mostrar isso. A vida é um período de escolaridade. A dor, num planeta de expiação e provas, imagine se tem alguém que não sofra por algum motivo. Qualquer um, em qualquer circunstância, ou a dor é material, ou a dor é moral, dores pela perda de alguém, dores pelos nossos erros, dores pelas doenças do corpo físico, pelas nossas limitações. Qual o sentido disso? Se Deus é imensa misericórdia, por que eu sofro? Por que eu sofro? A doutrina espírita vai te explicar o sentido disso. Qual o sentido da dor e do sofrimento? Qual a origem disso? Se tudo tem uma causa, e se Deus é justo, essa causa tem que ser justa. Qual a razão dos meus sofrimentos? Razões atuais, razões passadas, mas principalmente as atuais. Porque eu fico percebendo também gente no meio espírita procurando sempre motivos pelos quais sofre na terceira encarnação anterior. Há 3 encarnações atrás eu fui capataz da escravatura.
Meu amigo, você pode ter certeza que os sofrimentos dessa encarnação pode ter sim alguma coisa a ver com a encarnação passada, é muito provável que tenha, porque nós pela lei do progresso, a gente vem crescendo de lá para cá. Então eu já fui muito pior do que eu sou. Muito pior do que eu sou. Então é bem possível que eu tenha, assim, arrastando consequências de erros que eu cometi anteriormente. Mas se você fizer uma investigação isenta dos motivos pelos quais você sofre, você vai ver que a grande maioria desses motivos está relacionado com esta encarnação. Com esta encarnação. Escolhas erradas, más escolhas que eu fiz, decisões que desgraçaram a minha vida, pessoas a quem eu me uni, que foram escolhas de união péssimas, às vezes ditadas apenas pela aparência, pelo materialismo, e foi me deixando me envolver nisso, e de repente estou lá no meio de um turbilhão de sofrimento. Os sofrimentos não são só de natureza material, lembrem disso. São de natureza moral, espiritual, pessoas que vivem quadros profundos de angústia e não encontram um motivo disso. São obrigados a se socorrer da farmacologia toda. Remédio para antidepressivo, remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para viver no dia a dia. Totalmente dependentes disso, porque às vezes carregam dramas internos com os quais não trabalham, não lidam. Não lidam. A doutrina espírita vai te mostrar o caminho da evolução que a dor significa. Compreender o que é a dor, saber tratar, lidar com ela, é essencial. Seja para superá-la, seja para que você saia dela com uma lição proveitosa. Para que ela te seja proveitosa. É esse o sentido da bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem, porque encontrarão misericórdia. Mas qualquer um que sofre? Não, aquele que sofre, entendendo a razão do seu sofrimento. Senão não teria sentido. Você imagina o sujeito que sofre e passa a vida blasfemando contra aquilo. Dizendo que ele não é merecedor, não podia acontecer isso com ele, tem gente muito pior que ele, não passa por isso. A vida inteira, inconformado com a sua condição. Você acha que esse vai ser feliz em algum momento? Mas nunca. Mas nunca. Então eu preciso entender a razão da dor e do sofrimento. Eu preciso entender porque certos quadros se instalam na minha alma e me deixam angustiado, me deixam infeliz, me deixam tumultuado diante da vida. Não me levam a compreender as pessoas, as relações, as circunstâncias da vida, sejam elas sociais, de trabalho, de estudo, seja o que for. A doutrina espírita é um farol desse tamanho para isso. Mas eu preciso conhecer. Eu tenho que me habilitar a pedir. Eu quero ser ajudado, eu quero conhecer. Eu quero conhecer. Vai nascer lá de dentro, com a compreensão, com a intelecção, com o estudo. Se eu não tenho paciência para ler, estudar sozinho, associe-se a uma casa que possa fazer isso junto com você. E ainda que você faça sozinho, associe-se a uma casa também. Isso funciona mais ou menos como uma lareira, uma fogueira. Um pau só queimando é uma coisa, 10 juntos é um fogaréu. Você tem a oportunidade de juntar-se com outros, ouvir a opinião do outro, ouvir a interpretação que o outro dá ao texto. São luzes que vão acendendo que numa leitura sozinha você não descobriria. Então é importante o estudo em comunidade, o estudo numa agremiação espiritualizada que possa trazer isso. Escolha uma e se junte a ela. A doutrina espírita é esse grande farol, não é o único. Existem outros. Se você não se sente bem no centro espírita, ache um outro lugar onde você se sinta bem. Nossa finalidade aqui não é o proselitismo. Venha para cá porque nós vamos resolver todos os seus problemas. Não, nós vamos te dar luzes. Resolver o seu problema é você que vai resolver. O espiritismo não promete mágica para ninguém. Para ninguém. Aquela coisa de venha para cá porque você começou a professar essa fé, pronto, mudou a sua vida, a sua empresa saiu da falência, mudou o seu emprego. Não vai ouvir isso no centro espírita nunca. 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 Você vai ouvir orientação de vida. Você vai ouvir sentido para a sua vida, explicação para as suas dores. Mas isso vai ter que nascer lá de você.
A doutrina espírita nos mostra a morte como um caminho de continuidade para a vida. Então ela deixa de ser um desespero. O sujeito que não consegue enxergar que além da passagem da morte, existe uma continuidade de vida que segue, transforma o momento da morte numa agonia tremenda. Você imagina, a cada dia ele está mais perto da morte. Os existencialistas, todos eles ateus, Heidegger, Sartre, diziam a morte é o paredão que ninguém pula. E a vida, por isso, é um nojo. Eu nasço a cada dia marchando para esse paredão. A cada dia que eu ando, eu estou mais próximo dele. E o dia que eu chegar nele, eu vou ser fuzilado. Acabou ali. Para o ateu, a morte é como uma lâmpada que apertou o interruptor e apagou. Acabou ali. Que desespero uma visão dessa. Acreditar que nada continua além dessa passagem. Achar que a sua vida é simplesmente isso aqui. 30, 40, 50, 80 anos, 90 anos. Só isso, só isso. Deus criou um universo todo para te dar a oportunidade de passar aqui 80, 90 anos. E em mais ainda, e só tem um acerto, um erro. Se errar, tchau. Foi. Chance única. Como se tivesse dado a mesma chance, as mesmas condições para todo mundo, nivelado. Veja que absurdo que é isso. Olha a doutrina espírita te mostrando, não. Você vai ter novas oportunidades. A misericórdia de Deus é maior do que os seus erros. Mas você tem que ter responsabilidade com eles. Por isso que, se você está aqui com algum padecimento, ele tem uma causa para se explicar. Deus não está te poupando disso, porque quer que isso seja para você mais uma lição. As leis de Deus como guias da nossa consciência. Entender essas leis de Deus, que estão gravadas na nossa consciência, são até intuitivas. Quem não conhece a doutrina espírita e começa a estudá-la e vai conhecendo essas chamadas leis divinas ou naturais, todas que estão lá no livro dos Espíritos, explicadas uma a uma, vai percebendo, puxa, eu sempre achei que era assim. Estou descobrindo agora que está escrito aqui que é assim. Por quê? Porque no fundo, elas estão na sua consciência. Elas fazem parte da sua consciência, da sua noção de bem, da sua noção de equilíbrio. Elas já estão lá. Mas você vai aprofundá-las, você vai entender as nuances que ela tem. Aquilo que ela pode servir para te ajudar ainda mais e ajudar você a te instrumentalizar para ajudar o outro. Vai te dar um sentido de família, um sentido de união, um sentido de filiação, de paternidade, de maternidade, novos, que às vezes você não tem se não conhece a doutrina. Jesus como guia e modelo. Outra coisa essencial para qualquer espírita. Não participe de nenhum centro espírita se apegando na pessoa A, B ou C, no dirigente do centro, no fulano ou na fulana, porque isso vai te levar a decepções enormes. Pessoas que se apegam a alguém do centro. Mas peraí, eu vim aqui para o centro, tem alguém que eu posso me apegar? Tem sim, chama Jesus. Chama Jesus. Jesus é o nosso guia e modelo. Não troque, não coloque ninguém no lugar dele. Nós temos grandes pessoas que nos ajudam a entender isso. São almas maravilhosas, generosas, como foi Chico Xavier, como foi Allan Kardec, como foi Divaldo Pereira Franco. Ótimo. Instrumentais. Nosso guia e modelo não é nenhum deles. É Jesus. Os outros todos são instrumentos do nosso aprendizado. São autores dos livros que nós estudamos. É esse o sentido. Por que eu digo isso? Porque eu vejo isso com frequência. As pessoas começam a participar de um centro, e aí vão conhecendo as pessoas um pouquinho mais profundamente, começam a se decepcionar com elas. Porque começam a perceber depois de um certo tempo que elas também têm defeitos. E às vezes alguns defeitos que eu reputo até graves. E aí me espanto, falo assim, não, esse centro aqui não tem que ir para outro centro. E vai lá como se em outro lugar fosse achar gente perfeita. Então, participe da casa espírita, conscientes disso. Qualquer uma delas que trabalhe com seriedade, colocará Jesus como guia e modelo. Esse é o nosso referencial. Esse é o cara que pode tirar a venda dos seus olhos. Por isso que o Bartimeu gritou por ele. É ele. É ele. Os outros todos serão coadjuvantes, serão auxiliares para que isso aconteça. Eu quero retomar a história
do Bartimeu e lembrar: Senhor, recupere a minha visão. Me ajude. O que eu te peço? Singelamente, que eu veja. Que eu veja. Só isso. Que eu veja. Que eu seja capaz de enxergar todas essas minhas limitações, todos esses meus erros, porque isso é o primeiro passo para que eu possa me reformar. Que eu veja. Que eu veja o outro. Que eu veja o planeta. Que eu veja a condição do mundo. Que eu tenha sensibilidade de coração. Essa visão que está associada à minha sensibilidade e ao meu coração. Quero concluir nossa reflexão lembrando uma prece do Emmanuel, num livro chamado Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico, ditado pelo Emmanuel, lá em Uberaba, em 1972. 72, agosto de 72. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos, sem enganos, onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus propósitos. Auxilia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência dos nossos próprios desejos, mas sobretudo para que aprendamos a saber quais os planos que traçastes a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhe as bênçãos em trabalho e em renovação. Auxilia-nos a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão, para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas acima de tudo, a condição de criaturas que nos confiastes ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho, o socorro na dificuldade e o bem nos planos da nossa vida. Senhor, abençoa-nos e estenda-nos as mãos em tua infinita bondade, para que possamos perceber em espírito, na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, Senhor, que eu veja. Raul, muito obrigada. Você já fez a nossa prece final. Eu agradeço